Bom dia, gente fina, hoje com mais um vídeo e bem, Analog Horror. Como todos vocês sabem, eu sou um apaixonado por essa estética VHS. Recentemente, ela tem nos proporcionado diversas pedradas. Brabo apenas. E poucas semanas atrás, um canal chamado Expo Goat nos proporciona mais uma macabra experiência do terror analógico, chamada de Dexter o Perro. Dexter o Perro é um analog horror de veras interessante. Nessa história, lidaremos com realidades paralelas, criaturas macabras e uma organização secreta com experimentos malignos. Opa, pra quem não sabe, eu abri um Seja Membro, e por enquanto essa é a única forma de monetização que eu tenho vida do YouTube, já que ele insiste em não querer monetizar meu canal por anúncio. E ele é realmente bem baratinho, tendo um monte de vantagens, como vídeos exclusivos, spoilers de próximos vídeos e postagens exclusivas. Então se você tiver um dinheirinho sobrando e tá pensando em me ajudar, aí ó, seja membro. Fita Experimento 0002. Essa fita começa com a gravação de um espelho, que logo corta para a logo de uma empresa, a SICA, o Centro de Investigação Científica Alternativa, que até onde sabemos é uma empresa que investiga e tenta achar utilidade em situações de criaturas anômalas. E dessa vez, a SICA está investigando portais entre espelhos. Esse projeto tem como objetivo viajar entre realidades alternadas e até mesmo viajar para o passado e para o futuro. Isso trará vários avanços para a ciência. Sim, os espelhos são literalmente uma porta para outra dimensão. Porém, a forma como ele funciona ainda é um mistério. Só sabemos que ele é uma passagem estável e segura. Só que, do outro lado do espelho, uma criatura simplesmente apareceu. E a SICA decidiu tentar contato. Experimento 0002. Sujeito: Dexter. Características: corpo antropomórfico. Características de um cachorro. Alto, magro e com pelos brancos. O objetivo do experimento é, principalmente, impedir que ele atravesse o espelho e analisar seus comportamentos e entender o que ele é. Antes de realmente entrar em contato com Dexter, eles explicam um pouco do cenário que veremos. A parede é só um cenário, provavelmente para deixar a criatura mais à vontade, uma proteção de aço e no meio o espelho. Então, finalmente o interrogatório começa. Um ponto que eu gostaria de comentar é que para quem só acompanhava pelo TikTok, ficou com a versão sem áudio. Agora, quem tá vendo pelo YouTube recebeu uma versão diferente do vídeo, pois mesmo que o ARG tenha começado pelo Ticoteca, os episódios completos estão no YouTube. Os cientistas perguntam a Dexter como que ele está. Ele responde, atordoado. Lembrando que os cientistas não sabem de praticamente nada sobre ele. Até então, nem sabiam se ele falava. Ou seja, também não sabem do risco que ele oferecia. E a situação não melhora com a criatura estando nitidamente desconfortável com a situação. Os cientistas tentam perguntar o porquê ele está assim, mas ele não responde. O pesquisador pergunta se ele está com fome, e Dexter responde que sim, nesse exato momento. O cientista brinca perguntando se ele quer croquete, já que não dava para entregar os croquetes por conta da proteção em volta do espelho. O cientista se desculpa e pergunta se Dexter sabia o que era uma piada. Ele responde que não. O pesquisador explica que uma piada é uma brincadeira entre amigos. Dexter pergunta: somos amigos? O pesquisador responde que sim. O pesquisador continua suas perguntas. Você tem emoções? Sim, sinto fome. Só que fome não é uma emoção. De acordo com o Google, é uma sensação fisiológica. O cientista explica que fome não é uma emoção e finaliza perguntando se ele sente algo como felicidade, tristeza, medo. Dexter fica em silêncio. O pesquisador pergunta se ele sente dor. Dexter responde que sim, e gosta da sensação. Ela é diferente. O pesquisador se assusta e pergunta: qual o tipo de dor? Então Dexter decide mostrar seu tipo favorito de dor. E simplesmente arranca sua própria mandíbula da forma mais brutal possível, deixando todos no local em choque. E antes que qualquer pessoa conseguisse se recompor, ele tenta fugir. E pelos gritos, ele consegue. Bem, até agora não sabíamos se Dexter era perigoso ou não. Durante toda a entrevista ele não apresentou agressividade. Porém, no final da gravação, vemos um código Morse, que traduzindo fica: SICA, precisamos de ajuda com o experimento 002. Essa mensagem provavelmente foi enviada pelos cientistas que estavam entrevistando o Dexter. Provavelmente logo após a criatura fugir, tudo saiu completamente do controle. Situação essa que se confirma na Fita 02. Essa coisa não é um cachorro. A gravação começa no mesmo ponto onde a anterior parou, no espelho quebrado, logo depois da fuga do Dexter.
Logo depois vemos pronunciamento em relação ao experimento 002, lançando a fake news mais louca, falando que o projeto dos portais entre espelhos foi um sucesso, e que o Dexter foi devidamente aprisionado em sua dimensão, coisas que sabemos que não aconteceram. E complementam falando que os laboratórios envolvidos foram fechados, por conta de falhas no sistema. Sei bem que falha no sistema foi essa. Durante o vídeo, vemos que estamos na visão de uma pessoa, e a resposta de quem é ela, e de muitas mais coisas na verdade, estão na descrição do vídeo. E lendo essa descrição, me parece muito que mais de uma pessoa escreveu esse texto, porque no começo ele reafirma o que foi dito no vídeo, que o projeto foi pausado por conta de falta de investimento e que tudo correu bem. Também vemos que tudo correu em 82, e a gravação foi feita pelo Valentim Gonzalez. Porém, no final, uma pegada diferente é retratada. Ele se perguntando se Valentim foi enviado por engano pela SICA, e do porquê ele teria sido enviado, e qual o verdadeiro propósito do projeto. Na gravação da fita, vemos o Valentim se escondendo de Dexter e mostrando a situação que ficou o laboratório após sua fuga. E provavelmente, Valentim foi o único sobrevivente da matança do experimento 0002. Após se esconder em um cômodo, Valentim se pergunta se a criatura podia sentir o seu cheiro. Infelizmente, sim. Mesmo derrubando sua câmera, ele consegue fugir. Chegando na saída, ele se depara com um espelho, o portal para outra dimensão. Mas antes de fazer qualquer coisa, Dexter o alcança. Projeto Portais entre Espelhos é um sucesso, conseguindo implementar um humano já na dimensão dos espelhos. Ainda há falhas, o sujeito não consegue identificar que está dentro da dimensão. Tá, calma lá, porque isso muda literalmente tudo. O que aconteceu foi que Valentim Gonzalez esse tempo todo estava dentro da dimensão dos espelhos, e ele não percebeu que estava em outra dimensão, porque ela é literalmente um espelho da nossa. Mesmo que 95% da dimensão dos espelhos seja desconhecida, do que foi estudado, ela é idêntica à nossa dimensão, porém espelhada. E isso abre espaço para algumas perguntas. Será que as pessoas também são espelhadas lá? Tipo, tem uma versão espelhada sua vivendo na dimensão espelho? Se liga, boy. Valentim foi o primeiro e até então o único que passou pela dimensão espelho, mas ele afirma ter visto todos os seus companheiros serem mortos na sua frente. Então, como que tinha mais gente lá se ele foi o único a passar pelos espelhos? Fita 03. É tudo pela ciência. A gravação começa apresentando uma organização afiliada da SICA, a CIA. Não é essa CIA, a CIA, Segurança Especializada em Anomalias. E o que veremos é o arquivo de número 4. Criatura B0N32A, tipo de espécie desconhecida. Altura 7 metros, extremamente hostil, cheira a carne podre. E sim, ele está no level 188 das Backrooms. Não só isso, mas todas as aparições dela é na Backrooms, fazendo-nos pensar, será que cada nova dimensão explorada pela SICA não seja tipo um andar das Backrooms? Porque tipo, vemos diversas dimensões e cada dimensão tem sua própria criatura e peculiaridade e etc. Mas voltando ao Dexter. Nessa parte da gravação, vemos o primeiro contato com Dexter, onde lhe foi oferecido ração, porém, acredito que não seja isso que abra o seu apetite. Ele sabe exatamente onde cortar, com a precisão de um açougueiro. Dexter se alimenta dos cientistas e o pior de tudo, a SICA sabe de tudo o que acontece. Abre aspas. Cada morte é necessária, cada morte é em nome da ciência. Na cena seguinte, vemos um diálogo de alguns dos cientistas da SICA discutindo. Pobre Valentim, ele não merecia isso. Sr. Dosna, não importa. O que vejamos é tudo pela ciência. Esse Sr. Dosna aparentemente é algum tipo de superior, ou pelo menos quem escolhe quem será enviado à dimensão espelho. E por mais que em alguns momentos do diálogo a culpa parece o atingir, ele ainda permanece. Tudo pela ciência. Continuando, uma equipe da SICA foi designada a entrar no espelho, para limpar a bagunça e recolher o que fosse importante. No meio do caos, acabaram encontrando a câmera de Valentim, e não só isso, como o que sobrou do seu corpo, que de algum jeito parece estar sendo absorvido pelo chão. Eles ainda não sabiam do paradeiro de Dexter, ele estava desaparecido. Eles informam isso por meio de um relatório, onde lá também estavam algumas novas informações sobre o B0N32A. Eles falam que a criatura está sendo observada pelos melhores cientistas, e que ela está contida e sob controle. E bem, com o sumiço do Dexter, a SICA achou melhor prosseguir com as pesquisas.
E esse é o fim da primeira temporada de Dexter Europeu. A continuação já foi praticamente confirmada, levando em consideração que vemos um teaser do Dexter comendo um cereal, que aliás estourou muito no TikTok. E não só isso, mas no dia que eu tô editando esse vídeo, acabou de lançar um teaser do 4º episódio. Acho que podemos esperar muito dessa série, ela tem um potencial incrível, porque o tema de realidades alternadas é super abrangente, e já vimos ela usar muito bem isso, principalmente com os Backrooms e o B0N32A. E falando nele, gostaria mais de sua participação nas próximas temporadas, já que ele teoricamente era para ser mais agressivo. Acho que foi até por isso que ele foi contido antes do Dexter. Estamos chegando a mais um fim de um vídeo, obrigado ao nosso único membro até o momento, Hello There, obrigado por ser membro nível gente fina. Então deixa um like, se inscreva no canal, até semana que vem, e boa noite.